onde você quer que o seu filho passe a eternidade. Nós precisamos entender que ensinar os nossos filhos é muito mais do que levá-los à igreja. E essa é a nossa responsabilidade. Deuteronômio 6,6 diz o seguinte: guardem sempre no coração as leis que lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. A Bíblia está dizendo que nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Nós precisamos falar em todo tempo, a todo momento, constantemente com eles sobre a palavra de Deus. Moisés, quando ele sai do Egito, né, que ele liberta o povo de Deus, que eles vão pelo deserto, ele é uma pessoa que passa a ser direcionada constantemente por Deus, e ele escreve os 10 mandamentos, né? Deus escreve os 10 mandamentos, entrega para ele para repassar para o povo. E em período, né, que ele ficou lá no Monte Sinai, ele desce e as pessoas estão adorando bezerro de ouro. Porque Arão, que ficou à frente do povo enquanto Moisés não estava, ele decidiu dar ouvido às pessoas ao invés de permanecer naquilo que ele já tinha vivenciado. Afinal de contas, Arão sabia, né? Ele viu todos os milagres, ele também foi usado, ele estava junto com Moisés, Miriam, eles viram tudo o que aconteceu. Eles viram tudo o que Deus fez, todos os milagres, todas as pragas e todos os livramentos que ele deu para o povo de Israel. Ele poderia, né, enquanto Moisés estava longe, ele poderia ter falado: não, nós vamos continuar servindo ao Deus que nos libertou do Egito, nós vamos continuar servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nos livrou, ao Deus que castigou o Egito, mas que nos libertou. Mas ele se deixou levar, talvez por medo, né? De alguma forma, não sabemos exatamente, mas ele decidiu não prestar mais atenção naquilo que Deus tinha falado até então. E ele escutou por muito tempo aquele povo a ponto, né, de falar: então me deem as coisas de ouro que vocês têm e vamos fazer um bezerro de ouro. Bezerro esse que nada pode fazer, assim como nenhum outro ídolo pode fazer qualquer coisa por nós, né? Somente Deus. E qual é o risco, né, da gente parar de ouvir a Deus e passar a ouvir as pessoas? É que a voz de Deus vai ficando cada vez mais longe, a ponto dela poder não ressoar nos nossos filhos. A gente passa a ouvir tantas coisas e tantas pessoas que os nossos filhos vão acabar não ouvindo mais a voz de Deus. Vão se deixar levar por ídolos de outras nações, por ídolos de outras pessoas, porque nós não afirmamos e reafirmamos aquilo que Deus nos manda. Se nós não fizermos isso, infelizmente, isso vai acontecer. Em Juízes 2:10 diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Por que essa nova geração não conhecia? Obviamente não conhecia porque Deuteronômio 6,6 não foi vivido. É obviamente que foi, né, Deus foi sendo deixado de lado a ponto de uma hora ele nem mais fazer parte da vida do povo hebreu. E isso é triste porque isso pode acontecer conosco. Se nós não nos deixarmos ser levados pela palavra de Deus, se nós não buscarmos a Deus, se nós não falarmos de Deus constantemente para os nossos filhos, como a Bíblia manda, é muito provável que em algum momento eles possam dar ouvidos a outros deuses. Eles possam dar ouvidos a outros deuses que não fazem parte do nosso convívio, a deuses dos quais nós não cremos. Se a nossa geração deixar de existir, a próxima geração precisa saber que existe um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que não depende do tempo, um Deus que nos criou, um Deus que nos fez, o Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, o leão da tribo de Judá, o Deus de Israel, o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. A próxima geração precisa saber que esse Deus é real, que esse Deus existe. Mas isso só vai acontecer se nós não negociarmos a palavra de Deus, se nós não abrirmos mão daquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. É em todo tempo, é a todo momento, é a qualquer hora do dia. Isso precisa ser ensinado. Deus
quer, né, que nós façamos isso porque está na Bíblia. Nós precisamos falar para os nossos filhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Afinal de contas, nós sabemos, né, que o melhor da vida é Cristo, que o melhor de Deus é Cristo. E se nós não ensinamos desse Cristo, se nós não ensinamos dessa palavra, se nós não os ensinamos a buscar a Deus, como eles poderão crescer na fé? E falar de Deus vai fazer com que a fé dos nossos filhos aumentem. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer esse exercício. Essa missão é dada a nós, né? De levarmos os nossos filhos cada vez mais próximos de Deus, através da sua palavra. Obviamente, quem convence é o Espírito Santo, mas a responsabilidade de falar, de pregar, de ensinar e também de levar a igreja é apenas um dos fatores, mas é em todo tempo, em todo momento. Afinal de contas, onde você quer que o seu filho passe a eternidade? Com quem você quer que ele passe a eternidade? Ao responder essa pergunta, vai definir como você vai alimentá-lo a partir de agora. Que Deus te abençoe.